Marcos capítulo 12, versículo de número 30, diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Nós estamos falando sobre o tema perfil, e hoje nós não lemos, de início, o nosso texto áureo, que é Hebreus 1 e 3, e dali a gente tirou expressa imagem, que é a marca exata, a impressão fiel, que Cristo é a marca e a impressão fiel do próprio Deus, que os traços expressos por Cristo, que nós conseguimos aí observar na palavra de Deus, na verdade revelam o próprio Deus. E aquilo que Cristo deixou para os seus seguidores também, deva ser aí imitado e reproduzido na vida de todos aqueles que querem a cada dia serem trabalhados pela palavra, trabalhados pelo Senhor. E hoje nós vamos iniciar trabalhando esse versículo bíblico, que na verdade foi uma resposta a um escriba, uma pessoa muito inteligente em conhecimento, aprofundado, principalmente do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Chegou até Jesus e perguntou, diz aí o versículo 28, se você está com a Bíblia aberta, desse capítulo de número 12, aproximou-se dele um dos escribas, que o tinha ouvido disputar, e, sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele introduz o versículo que nós lemos, irmãos. E se você for analisar, o texto que foi lido é na verdade uma reprodução fiel do capítulo de número 6 de Deuteronômio. Capítulo de número 6, você vai encontrar exatamente essa fala aqui de Jesus. Então aqui, quando ele diz amarás, em uma versão de Bíblia, coloca aí na Nova Bíblia Viva para nós, se tiver. Olha só, de uma tradução para outra muda um pouquinho, e é bom a gente ler nessa versão, que o tema dessa fala de hoje que eu peguei foi dessa Bíblia Viva, o perfil de quem verdadeiramente vive o ame do Senhor. A Nova Bíblia Viva diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Aí eu tirei o tema, ame o Senhor, no início desse versículo aí, Vamos repetir todo mundo junto? 3, 2, 1. Ame o Senhor. De novo, ame o Senhor. E vamos repetir todo o tema de hoje, perfil de quem verdadeiramente vive o ame do Senhor, o ame ao Senhor. Vamos lá? 3, 2, 1. O perfil de quem verdadeiramente vive o ame o Senhor. Então existem muitas falas, irmãos, que a gente pensa que ela se limita à parte imaterial, aquilo que está no mundo espiritual, que não é tangente, que não é expresso, que não é manifesto. Só que essa frase, ame ao Senhor, ou amarás o Senhor, ela estava profundamente ligada em relações da época. Ela estava profundamente ligada em relacionamentos que acontecia já naquela época. Jesus está citando uma frase dentro de um contexto. Qual era a língua predominante dessa época de Jesus? O Novo Testamento, e os estudiosos da escola bíblica dominical devam saber, nós sempre falamos sobre isso, quais são as línguas originais em que todo o Novo Testamento foi escrito. A língua original foi a língua original que o Novo Testamento todinho foi escrito foi o grego. O grego, a língua original, tá? Aqui é um culto de ensino, então nós vamos aprender. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Isso a gente estuda no básico da teologia, bibliologia. Inclusive,
no discipulado tem, conhecendo a Bíblia, vai falar sobre as línguas originais do Antigo Testamento, que foram o hebraico e algumas partes em aramaico. E todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, foi escrito em grego, que era a língua predominante do Império Romano. O Império Romano conquistou e ele utilizou o quê? A língua mais falada, que era a língua dos gregos. Então todo o Novo Testamento foi escrito num grego. Só que Jesus está citando uma parte do Antigo Testamento que foi escrita em hebraico. E essa fala em hebraico, ela tinha um peso gigante. Então o versículo de Marcos 12:30, olha só, nos apresenta um dos mandamentos mais profundos e fundamentais da fé cristã. Porque se foi produzido lá no Antigo Testamento, é uma coisa, né? Foi dito ao povo de Israel. Mas se Jesus traz agora essa fala para o Novo Testamento e está ensinando dentro de um texto aqui, para que todos aqueles que hoje têm acesso e sempre tiveram acesso a partir dessa escrita, então também serve para nós. Então este é um dos mandamentos mais profundos e fundamentais para a nossa fé cristã. E isto acontece em uma situação onde Cristo responde uma questão sobre qual era o mandamento maior da lei. Qual era o maior mandamento da lei? Essa foi a pergunta que foi direcionada a Jesus. E Jesus, com sua resposta, ele sintetiza a essência do relacionamento que devemos cultivar com Deus. Quando Jesus responde trazendo esse ame ao Senhor, e aí vai especificando como seria esse amor com a totalidade do nosso ser, espírito, alma, corpo, né? Vontade, mente, entendimento, força. Ele está aqui sintetizando a essência do relacionamento que devemos cultivar com Deus. E é por isso, irmãos, que hoje eu vou trazer aqui essa parte ame ao Senhor com um pouco de profundidade, porque é um dos traços, né? O nosso tema é perfil, que não pode faltar como marca na nossa vida. Esse ame ao Senhor, muitos limitam o amar ao Senhor, o dedicar a Ele apenas numa questão sentimental. Mas hoje nós vamos aprender que amar na Bíblia, ela não nasce meramente de sentimentos, de emoções, porque se baseasse só em sentimentos e emoções, muitas pessoas estão abandonando o Senhor porque não sente mais nada. Muitas pessoas estão abandonando o seu cônjuge porque dizem que não ama mais, porque baseiam só em sentimentos. E amar ou não amar na Bíblia não é apenas sentimentos que nascem em emoções. Então aqui Jesus está sintetizando qual seria a essência do relacionamento que devemos cultivar com Deus: é amar o Senhor. Então, historicamente, irmãos, para nós entender, a resposta que Jesus está dando é para os judeus e aqueles que estavam ali. Os judeus estavam aí afundados, imergidos em uma cultura, em uma tradição que honravam muito a lei de Deus, e pela lei também eles fizeram muitas tradições do seu povo. Então é por isso que Jesus está aqui enfatizando um mandamento importante que foi dito por Moisés, mas também que esse mandamento faria parte agora do perfil dos discípulos, do perfil dos seguidores de Jesus. Então historicamente os judeus estavam imersos em uma cultura que valorizava a lei e as tradições, e a compreensão desse mandamento, do amor de Deus como um mandamento, era essencial para a vida religiosa dos judeus. Porque se eles honravam a lei e as tradições, e Jesus estava dando uma ênfase aqui para eles, eles estavam aí precisando de fato e de verdade, esse escriba aqui, saber qual era o principal, qual era o primeiro na resposta de Jesus, porque ele viu que ele estava respondendo bem. Só que Jesus, ao reafirmar esse mandamento, ele não apenas está legitimando a ênfase que os judeus davam à lei, às suas tradições, mas Jesus também aqui, presta bem atenção, ele está expandindo para um relacionamento profundo
e pessoal que todos deveriam ter com o Senhor: o amar ao Senhor com todo o seu ser. Então, nesse aspecto, Jesus estabelece algo primordial para o perfil do cristão. Viver esse mandamento não é apenas adotar um sentimento religioso, mas é assumir uma identidade moldada por uma aliança viva com Deus, tá bom? E à luz da Bíblia, né, eu disse para vocês que as duas línguas principais que a Bíblia foi escrita, à luz da Bíblia, nos seus originais, a palavra amar ou amor, que se devota a Deus, o hebraico é uma palavra que diz assim, ó, hebraico, a palavra amor significa Rav, A-H-A-V, e no grego significa, muito falado, cantado, feito muitas poesias, o amor ágape, ou agapou, que significa amor, ou amar, no grego. Então, Rav no hebraico, mas o grego, que é o ágape, está dizendo ou falando de alguém que expressa um perfil, ó, preste bem atenção, o ágape ou Rav no hebraico, que é amor, significa, primeiro, repita comigo, lealdade. Segundo, entrega. E terceiro, obediência prática. Grave bem isso. Primeiro é o quê? Lealdade. Segundo, entrega. E terceiro, obediência prática. Juntando os termos hebraico e grego do amor, ela tem essa tríade de lealdade, entrega e obediência prática. Então, dentro de um mundo bíblico, o amor ágape, que é que o Jesus está citando aqui no Novo Testamento, mas extraindo do Antigo, ele é diferente da ideia moderna de amor. Ele não nasce no campo das emoções. Sabe onde que esse amor nasce? Ele nasce no campo da aliança, ou seja, um comprometimento de ser leal com a pessoa, né? Porque, irmãos, ó, hoje muitas pessoas estão baseando o seu relacionamento, o seu amar a Deus, meramente em sentimentos, e sentimentos, dependendo do dia, tu não quer nem saber, não quer nem saber de orar, não quer nem saber de ler Bíblia, não quer nem saber de você mesmo, nem você se suporta, porque se você basear teu relacionamento com Deus, nascente dos teus sentimentos apenas, isso vai te desviar. Você vai ter dia que vai para longe e sem volta, sem retorno mesmo. Então, quando a proposta de amar a Deus, ela faz aqui, então não é aquilo que nasce no campo apenas das emoções. Eu não estou falando que não envolve emoção, não envolve sentimento, faz parte, mas não se limita a nascente desse amor ágape, desse ave no Antigo Testamento, no campo das emoções, mas é da aliança, da decisão e da responsabilidade, que esse que diz que ama, precisa ter. Eu amo a Deus, então eu devo ter uma aliança com Deus. Eu digo que amo a Deus, eu devo ter um compromisso de ser fiel a Ele. Eu digo que eu amo a Deus, eu decido a cada dia, porque decisão é isso aí, ó. Eu vou, mesmo me arrastando, mesmo às vezes ferido, machucado, mas eu tenho compromisso de ser fiel, eu tenho uma aliança. Então esse é o verdadeiro amor proposto pela Bíblia. Porque senão, irmãos, ó, quantas pessoas vocês já ouviram que fizeram uma aliança diante do altar? A gente vai tratar um pouquinho sobre esse aspecto do relacionamento que identifica o ágape, que por causa de uma frieza sentimental nas emoções, não, eu parei de amar, baseou o seu relacionamento apenas em sentimento, e muitas pessoas estão largando, abandonando, deixando de lado, né? E não é essa a proposta de Deus. Jesus está citando Deuteronômio 6:5, onde o verbo original no hebraico, como eu disse para vocês, de amar, amor, é ave. E ave é um termo que carrega a ideia de lealdade em relacionamento, fidelidade à aliança e compromisso prático. Ou seja, amar na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, ou seja, no Deuteronômio que Jesus está citando aqui, nunca foi, à luz das Sagradas Escrituras,
agir de forma, nunca foi apenas, ou seja, amar nunca foi apenas sentir, sempre foi, à luz da Bíblia, agir de forma fiel ao relacionamento estabelecido por Deus. Amar aqui, que Jesus está citando, nunca foi apenas baseado em sentir algo, né? Estar dentro apenas das emoções, mas à luz da Bíblia, Jesus está falando que sempre foi agir de forma fiel a um relacionamento que Deus instituiu, a um relacionamento que Deus estabeleceu. Irmãos, imagina você que é alvo do amor de Deus. Tem dia que você fere, entristece o Espírito Santo. Imagina se o amor de Deus se baseasse em sentimentos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Tem vontade, tem sentimentos, emoções, propósitos. E a Bíblia diz que ele pode ser então entristecido. Tem dias e às vezes semanas inteiras, e para alguns meses inteiros, que alguém entristece o Espírito Santo. Agora imagina, o Espírito Santo é Deus, nós aprendemos, se ele baseasse o amor, que se sacrifica, que cuida, que insiste, que não abandona, que não deixa de lado, que não sai fora por qualquer coisa. Imagina se Deus baseasse apenas no sentimento que você, né, faz por ele. Por exemplo, tem dia que o marido faz raiva, tem dia que o pastor faz raiva, tem dia que aqui na igreja a gente passa raiva mesmo. Então a proposta desse amor é a mesma proposta do amor de Deus por você, porque tem dias que você faz raiva, tem dia que você não quer nem saber de Deus, tem dia que você desobedece, tem dia que você não vive os princípios estabelecidos por Deus, e mesmo assim ele está olhando para você e está dizendo: não te largo, não abro mão de você, vou trabalhar nessa área, vou insistir aqui, vou usar o pastor Alexandre, vou usar o pregador tal, vou usar uma mensagem da palavra, mas eu não te abandono. Isso é o amor que a Bíblia está dizendo. Ame o Senhor, ame ao Senhor. Ah, eu estou frio na fé, desanimei por causa de A e B. Isso nunca foi o verdadeiro amor de Deus que está no coração da vida dessa pessoa. Então amar nunca foi apenas sentir, sempre foi, à luz da Bíblia Sagrada, agir de forma fiel ao relacionamento que Deus estabeleceu. Quantos acreditam aqui que Deus é que estabeleceu essa aliança, esse relacionamento? Amém? Então seja fiel, independente do dia, da hora, independente do ambiente, independente do tempo, se tem saúde, se não tem saúde, pode ter certeza, se é de Deus, ame, se entregue, seja fiel. E a primeira coisa que eu quero destacar, dentro dessa perspectiva, é a lealdade absoluta. Tá bom? Deus não é parte da nossa vida. Dentro desse aspecto de quem tem o perfil que ama realmente Deus, tá? Verdadeiramente a Deus, que vive esse mandamento, né, principal estabelecido pelo Senhor, ele precisa ter essa marca de ser leal, ou de lealdade absoluta, porque Deus não é parte da vida, ele deva ser o centro, ele deva ser aquele que promove todas as nossas ações e intenções aqui na terra. Quem ama o Senhor não negocia a sua fidelidade. Quem ama o Senhor não divide o coração com outros senhores. Quem ama o Senhor vive sob o governo de Deus, porque na Bíblia Sagrada amar é tudo isso. E existem algumas características eu vou destacar pelo menos 3 relacionamentos aqui, para você entender mais essas 3 situações que eu citei aqui, de não negociar sua fidelidade, não dividir o coração com outros senhores, e não viver sobre o governo de Deus. Então existem características do conceito de amar, que eram usadas diariamente em relações humanas, e é daí que foi oriundo, tanto no hebraico quanto no grego, os termos. Existem relacionamentos que eram manifestados, esse tipo de amor que a Bíblia está propondo aqui. Ame o Senhor, tanto em relações na sociedade, né, como um todo, relações sociais, quanto também em relações políticas, de governantes para os seus governados, de reis para os seus súditos, de senhor para os seus servos. Então nós vamos destacar algumas que vão ampliar o nosso entendimento da palavra amor. Então no mundo antigo, que é o mundo bíblico do Antigo Testamento,
A palavra amor significa pelo menos algumas situações que era vivida na época. Existia um termo muito popular na época, que era amar o rei. E amar o rei, como se dizia entre o povo que tinha o seu rei, quem de fato e de verdade amava o rei, significava ter na sua vida pelo menos 3 marcas. Primeiro, amar ao rei significava ser leal a ele. Amar ao rei significava obedecer às suas ordens. Amar ao rei significava não trair a sua autoridade. Quantos de vocês entendem que Jesus, ele tem um título de rei? Amém? A Bíblia diz que Jesus é o nosso rei dos reis, e ele é também nosso Senhor dos, e rei com letra maiúscula. Isaías chegou a dizer assim, Isaías chegou a dizer no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, porque não existe rei sem trono, ele diz, eu vi o Senhor, e esse Senhor com certeza é o Senhor Jesus, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele estava ali. Então um rei, a ideia de um rei é um monarca, é uma pessoa que tem autoridade sobre um estado, sobre um lugar, sobre um reino. Então todos aqueles que estão debaixo desse estado, desse reino, eles se tornam súditos e subordinados desse rei. Esse rei é soberano, ele tem a autoridade máxima, é ele que governa, é ele que determina as leis, é ele que cuida do povo, é ele que trata das situações do seu povo, das melhores leis. Então ele é aquele responsável. Então na época da Bíblia, amar o rei significava ser leal a ele. Amar ao rei significava obedecer suas ordens, não trair a sua autoridade. Então aqui de cara nós vemos que não era apenas emoção, era um alinhamento total ao governo do rei. Quando Jesus diz aqui, ame ao Senhor, citando Deuteronômio, ame ao Senhor ou amarás o Senhor, ele está reafirmando esse mandamento de Deuteronômio 6:5, expandindo para um relacionamento mais profundo e pessoal. Ele está dizendo assim, seja totalmente leal ao governo de Deus sobre a sua vida. Seja totalmente leal ao governo de Deus sobre a sua vida. E quem de vocês arrisca aí a pensar, não precisa falar não, aonde é que esse rei chamado Jesus, o rei dos reis, que está em alto e um sublime trono, ou seja, todos os tronos da terra, ele tem o seu alcance de poder, o seu alcance de tempo, e eles vão passando, mas aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele está sentado até o dia de hoje. A sua autoridade governa todos os reinos desta terra, ele tem todo o poder no céu e na terra. E aí eu devo te dizer aonde é que esse rei, ele deseja reinar, ele deseja governar, ele deseja ser, aqui como naquela época se dizia, amar ao rei, ele deseja ser amado, ele deseja encontrar lealdade, obediência às suas ordens estabelecidas sobre o seu reino, a não trair a sua autoridade. Aonde é que ele deseja hoje? Alguém perguntou para Jesus, Jesus falava sobre o reino dos céus, o reino de Deus, e alguém perguntou, vocês nunca vão, Jesus respondendo, dizer que o reino de Deus está ali ou está ali, porque atualmente o reino de Deus, ele não vem com aparência externa, exterior, ele não vem de maneira visível como muitos esperavam, um Davi como um guerreiro, né? A raiz de Jessé, o Messias, vindo governar a terra. Ele não veio nessa época por isso, mas ele dizia, o reino de Deus está onde? Dentro de cada um de vocês. Aonde é que Jesus, ele deseja reinar como rei hoje, irmãos? Aqueles que amam a ele, aqueles que amam o rei, aqueles que são leal a ele, aonde? Dentro de nós,
dentro dos nossos corações, reger a nossa própria vida. Como é que o reino de Deus se manifesta? E os princípios, as ordens estabelecidas, as leis de Deus, a lei da justiça, a lei do amor, aonde é que deva reinar? Nas minhas atitudes. Porque se Deus reina sobre o meu coração e não existe espaço para outros senhores na minha vida, então Ele vai expressar a essência do seu reino. A Bíblia diz através de Paulo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus, diz Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se Jesus está reinando dentro de cada um de nós, aonde nós passarmos haverá justiça, aonde nós chegarmos haverá paz que esse reino estabeleceu, aonde nós chegarmos não faltará alegria, prazer, satisfação. E não é uma alegria passageira, é uma satisfação atrelada às coisas ou às condições aqui na terra, é uma alegria que desce do alto, é uma alegria do céu. E nesta oportunidade, se você faz parte desse reino, está sobre a tua vida a paz de Deus, a justiça de Deus, está sobre a tua vida a alegria do Espírito Santo. Então levante a tua mão. Talvez alguma coisa nessa semana tem tentado roubar o teu prazer, a tua satisfação, e roubando o teu prazer, a tua satisfação, vai te desanimar, desacreditar das coisas. Mas a alegria de Deus para aqueles que amam ao Senhor, amarás ao Senhor, e amar ao Senhor é honrar a Ele como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sinta descendo do céu alegria sobre a tua vida, alegria, aquilo que é prazer, satisfação. E Neemias disse: hoje não é dia de chorar, hoje não é dia de prantear, hoje é dia de alegria, porque a alegria que Deus te dá é aquilo que vai te fortalecer. A alegria do Senhor é a tua força, igreja, a alegria do Senhor é a tua força. Servo e serva de Deus, vai recebendo alegria, alegria de Deus, a alegria que desce, o Macários, a bem-aventurada expectativa daqueles que têm Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então dá para perceber que amar, irmãos, não se limita a sentimento, tá? Amar dentro desse sentido é não negociar a sua fidelidade. Irmãos, eu estava vendo e estudando sobre esse assunto, e olha o que interessante, para você ver que até nas nossas falas populares a gente conhece muita frase, e às vezes a gente não percebe que amar, ela vai além de meros sentimentos. Amar a Deus. E olha as nossas frases, alguns clássicos populares, e eu quero que você complete, se você conhecer, claro, né? Eu fui pesquisar, e aí tem uma frase muito conhecida e popular, diz que quem ama, cuida. Perdoa também. Quem ama, ó, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, outra frase, perdoa. Quem ama, zela. Outra que eu achei, quem ama nunca desiste. Olha só. Aí às vezes, irmão, nós encontramos vários crentes desistindo aí da caminhada, da sua fé, abandonando o barco. Quem ama não mata, porque existe amor. Às vezes você vê uma entrevista de alguém que matou o outro e diz: por que matou? Porque eu amava e não aceitei a separação e eu matei. Amor que mata, irmãos, é tudo menos amor. Quem ama não mata, quem ama deixa ir, se for necessário. Quem ama perdoa. Quem ama de verdade não trai, falando de fidelidade, não se troca, não te ilude, né? Não te troca, não te ilude. Quem ama, né, seca as lágrimas em vez de ser a causa das lágrimas. Quem ama nada quer para si próprio, não anda reclamando, procura, né, senão a alegria daquele que ama. Quem ama nunca está longe. Olha só quantas frases populares que nós poderíamos soltar aqui, e às vezes a gente diz: ó, eu amo ao Senhor, e eu estou vivendo tudo o contrário, que popularmente as frases já dizem que não tem nada a ver com amor. Tem crente, irmãos, tem crente que não tira a semana, não tira nem 10% do seu dia para o seu amado, e está dizendo que quer ir para o céu
quer ir para o céu e quer morar lá eternamente. Não aguenta, não suporta nem se dedicar umas horas do seu dia, não tira nem 10%. Se a gente for contar na ponta da caneta, para o Senhor mesmo, para os seus interesses do nosso amado, a gente não tira nem 10%, nem 10%. Então, a ideia de amor na Bíblia nos confronta, e nos confronta muito, porque a ideia de amor não se limita a sentimento. A ideia de amor, quem ama verdadeiramente o Senhor não negocia a sua fidelidade, não divide o seu coração com outro Senhor, vive sobre o governo de Deus. Então, dentro desse sentido, nós temos esse relacionamento de um rei com os seus súditos, que exigia fidelidade. Amar ao rei era ser leal a ele, obedecer às suas ordens, não trair sua autoridade. E hoje, irmãos, dá uma olhada aí, dá uma analisada ao nosso redor, a nossa vida, como é que está nesse aspecto, dentro desse sentido bíblico de amor, a nossa relação, o nosso perfil de amar verdadeiramente o Senhor. Outra relação que identificava essa palavra amor na Bíblia, é a relação de amizade e compromisso. E isso acontecia geralmente entre pessoas. Amar podia significar, olha o que mais significa amor: apoiar, cuidar, ser fiel, mesmo em meio às dificuldades. Olha só, amar, cuidar, ser fiel mesmo em meio às dificuldades. Você vai perceber que um exemplo que a Bíblia declara sobre isso está lá em 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo de número 1, que descreve o amor que Davi e Jonatas tinham um pelo outro. E o amor deles envolvia, se você for ler toda a história, envolvia proteção, aliança e sacrifício pessoal. Jonatas e Davi eram tão amigos, nesse sentido relacional, que eles se dedicavam um amor que protegia um ao outro. Tanto é que fizeram uma aliança, mesmo depois da morte de Jonatas. Davi foi lá em Lodebar cumprir uma promessa de que cuidaria da família de Jonatas se ele fosse elevado ao trono, e aconteceu isso. Então aqui a essência é amor, compromisso que se prova nas atitudes. Tiago já trata disso. Tiago diz que um amor que não é manifestado com obras é um amor morto. O amor que não se manifesta pelas atitudes, pela compaixão, pelo comprometimento, pela aliança, é um amor que não tem sentido, né? É um amor que não tem sentido. E destaca aqui esse relacionamento entre Davi e Jonatas, e existem muitos outros relacionamentos. Por exemplo, falar das irmãs, o amor daquela mulher que ficou perdendo os seus 2 filhos, os seus maridos. Aquela mulher, como que é o nome dela? A Ruth e a sua sogra, a Ruth e sua sogra, qual que é? Noemi. Vocês percebem que ela libera as suas noras, fala: ó, vocês são novas, vocês têm condições de casar de novo, ó, eu fui amargurada, a vida não foi fácil para mim. Mas aí diz a Bíblia Sagrada que quando a nora, a sogra disse para Ruth: Ruth, vai, volta para o teu povo, casa de novo. Aí ela faz aquela declaração, que eu acredito que é a essência aqui, dentro de um relacionamento de amizade que ela tinha com a sua sogra. Ela diz: eu não te deixarei, o lugar onde tu estiveres, ali eu estarei eu, o lugar que tu passares a noite, ali passarei eu. E aí essa aliança foi tão profunda, e foi tão bom, que ela se converteu ao Deus da sua sogra. Ela disse: o teu Deus também será o meu Deus. E olha o fim que Deus deu para elas. Saíram da miséria, da sarjeta, de pessoas amarguradas em uma terra, e depois foram para serem honradas de novo. Por quê? Porque uma firme aliança, uma firme convicção, ela, onde tem um relacionamento de amor verdadeiro, ela tem proteção, ela tem aliança, ela tem sacrifício pessoal.
pessoas que só olham para a sua necessidade, para estarem bem, né, sentimentalmente, emocionalmente, e que não tem coragem de se sacrificar, não tem coragem de doar um pouco do seu tempo, da sua disposição para alcançar alguém. Verdadeiramente não estão vivendo esse perfil de Deus, que é o perfil do amor verdadeiro e bíblico. Destaco outro relacionamento, além do relacionamento de amizade do rei para com seus súditos, que é o relacionamento conjugal. O amor também, ou o conceito de amar, ele também está dentro do casamento. Amar não era apenas uma paixão baseada em sentimentos, era manter aliança, era cuidar, era sustentar, era permanecer fiel, porque o amor verdadeiro era medido não por uma paixão que hoje, né? E aí às vezes a gente vê, eu sempre gosto de citar exemplos, né? Uns casais de namorado e aquela melação, né? No namoro, e anda junto, e grudado. Eu levei, né, 2 casais para Porto Velho no CNJ, meu irmão e o Paulinho com as namoradas, imagina, irmão. Meu Deus, uma hora um queria ir lá para trás, outro lá para frente, aquela luta, sabe? E aí eu fui lá segurando vela, né? Gosto de andar com jovens, incentivar. Daqui lá em Porto Velho, de lá para cá também, dirigindo, e aquela melação toda, tal. Só que o amor bíblico, ele não é provado apenas por esses tipos de sentimentos que são bons. Todo mundo passou, né? Eu lembro que eu trabalhava no frigorífico, de 4h20 até 5h20 da tarde, até 5h30, praticamente 12 horas naquele frigorífico desossador. E aí eu era porteiro na igreja. Aí quando tinha culto, eu chegava às 6 horas da igreja, só dava tempo de tomar um banho, orava 45 minutos e era porteiro lá, cumprimentando os irmãos com aquela animação. Depois do culto, quem trabalha no frigorífico está morto de canseira, né? Mas ainda dava um jeito, e eu morava longe da casa da Damares, que era a namorada. E eu ainda dava um jeito de passar lá e ficar até umas 10h30, 11 horas conversando, quer estar ali. E quando não tinha culto, eu morava do outro lado da cidade, uns meses. Eu pegava minha bicicletinha, não tinha moto, não tinha carro, bicicletinha e ia bater lá, cansado, ou fase boa, né? Faz parte. Mas essa fase de paixão, né, desse sentimento forte da mocidade, ele não era parâmetro para medir o amor. O amor bíblico dentro de um casamento, de um relacionamento conjugal, o amor verdadeiro era medido pela constância, não pela intensidade emocional. Era medido pela constância, não pela intensidade emocional. Quem tem em seu perfil a descrição do ame ao Senhor, ele não negocia a sua fidelidade, não divide o coração com outros senhores, e não vive sob o governo de Deus. Dentro dessas perspectivas de relacionamento conjugal, hoje, irmãos, é muito bonito como nós vamos, né, ter a oportunidade de ver aqui no nosso meio, alguém completar aí nessa questão de constância, 50 anos de relacionamento conjugal. 50 anos, né? Bodas de ouro. Isso aí, irmãos, é um privilégio de poucos. Por quê, irmãos? Porque o relacionamento conjugal, ele não é só feito de uma pessoa, eles são feitos de 2 pessoas. E existem etapas e fases da vida que existe uma crise muito forte, e não depende só de uma pessoa o continuar, vai depender das 2 pessoas estarem vinculadas com o Senhor. E se essas 2 pessoas não estiverem vinculadas, se um decidir viver fora do projeto de Deus, acaba com o relacionamento. Porque é o que nós vemos hoje que acontece muito, acaba. Os 2 precisam estar perto de Deus, porque senão não vai dar certo. Porque o verdadeiro amor, ele não nasce de sentimentos, mas ele nasce dentro do coração de Deus. O único povo, o único segmento, instituição estabelecida pelo próprio Deus, que pode definir o seu Deus com uma única palavra, chama-se Igreja do Senhor. A Bíblia diz que Deus ele é amor. Deus ele é amor. Então se está faltando esse amor
comprometido, esse amor fiel, esse amor que te dá força para atravessar situações difíceis da vida, etapas difíceis. Então está faltando a presença de Deus um pouco mais forte na vida, está faltando a presença do Espírito Santo. Como diz Paulo, que o amor de Deus está derramado dentro de nossos corações pelo Espírito que nos tem dado. E nesta oportunidade, levante a tua mão assim: o Espírito Santo está sobre a nossa vida, e esse amor de Deus está derramado sobre o teu relacionamento conjugal. E o Deus que faz as coisas novas é o Deus que está aqui, porque talvez você tenha se decepcionado, talvez alguém tenha tomado uma decisão diferente, mas não importa, o Deus que te ama, independente do tempo, do espaço e da condição, é o Deus que dá uma segunda oportunidade para você desfrutar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa o Espírito Santo de Deus agir sobre a tua vida, e dentro desse tempo que Ele te deu, Ele quer usar você para fazer coisas extraordinárias. O Laia Cantarabachui de Managai. O amor de Deus está descendo forte nesta noite, igreja. Através do poder da palavra, Senhor, vai equacionar algumas áreas. As tuas decisões não serão tomadas mais pautadas em sentimentos, mas pautadas no verdadeiro amor que você declara ao Senhor. Um amor fiel, um amor constante, um amor abundante, um amor que se revela no meio da caminhada, cuidando, zelando, renunciando. Em nome de Jesus, toda insensibilidade espiritual está caindo por terra. Tudo aquilo que tem tentado ocupar o único lugar que só pertence a Deus está caindo por terra. Deus está te restaurando, revigorando a tua fé desta noite. Olamantui de Managassura Managahai. E um dos aspectos que Jesus bate forte, irmãos, que pode nos privar de ter esse verdadeiro amor bíblico, que não negocia fidelidade, não divide o coração com outros senhores, e que vive sob o governo de Deus, está lá em, coloca para mim, Mateus 6:24. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mateus 6:24 diz assim: ninguém, olha só, é Jesus falando no Sermão da Montanha, pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui está totalmente o oposto, o contrário de tudo aquilo que eu disse para vocês. A lealdade, a fidelidade, não dividir o trono do teu coração, da tua vida, das tuas decisões diárias, por mais pequenas que vocês acham que sejam as decisões diárias, a construção diária da tua vida com Deus, não pode ser dividida com outra coisa. As coisas não devam ter lugar e ter liberdade para você tomar as tuas decisões. Você precisa consultar o Deus que você ama, o Deus que você tem aliança, o Deus que você prometeu ser fiel a eles como súdito do reino. Então essa afirmação aqui, preste bem atenção, essa afirmação de que um servo não pode servir a dois senhores, igreja, revela a natureza monoteísta do cristianismo. Ou seja, o cristianismo prega que nós só temos um Deus, um Senhor, Jesus Cristo, e ponto. Nada pode ter divisão em nossa vida relacionado a isso. E Jesus enfatiza a escolha exclusiva de que o ser humano deve fazer em relação à sua lealdade. Ninguém, disse Jesus aí, pode deixar na tela, tá? Pode servir a dois senhores. Ninguém, não existe essa possibilidade. Ou tu serve um e se dedica a um e rejeita o outro, ou tu vai servir a um e se dedicar a esse um e rejeitar o outro. Então este versículo mostra que a rica tapeçaria da vida espiritual exclui
a possibilidade de divisão entre dedicar-se a Deus e ao materialismo, que ele diz aqui, a mamon, as riquezas. Não dá certo isso, irmãos. Quantas pessoas hoje estão justificando a sua vida de paralisia espiritual, de falta de uma movimentação mais ativa relacionada à lealdade com o Senhor, por causa de coisas dessa vida, de bens materiais. É a juventude correndo atrás de faculdade, de muita coisa. Mas uma coisa é você correr atrás, mas priorizar Deus. Outra coisa é você dizer: Deus, fica um pouquinho de lado, que eu vou correr do meu jeito, da minha forma, sem a tua direção, atrás das coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então esse versículo está dizendo exatamente isso. E teologicamente, isso destaca, esse versículo está destacando, como eu disse para vocês, a soberania de Deus. Se Deus é soberano, Ele está sobre tudo, e Ele quer ter essa liberdade de estar sobre nossas vidas como Senhor absoluto. E enquanto as riquezas também se tornam um ídolo que rivaliza com a devoção de Deus. Vocês sabiam, irmãos, que hoje tem pessoas, nesse exato momento, que não tem tempo para Deus, porque estão correndo atrás das coisas aqui da terra, dos bens materiais, não tem mais prazer de estar na presença de Deus, celebrando a vida, celebrando, se alimentando de uma palavra, porque estão dividindo o seu coração com as coisas dessa vida. E a escolha entre servir a Deus ou as riquezas implica em um entendimento profundo da natureza humana, porque a natureza humana, ela tendenciosa é ao pecado da idolatria. E idolatria não é apenas você ter uma imagem de escultura, se curvar diante dela e clamar como um Deus, adorar como Deus. Não, idolatria também configura em você colocar algo ou alguém no lugar que só pertence a Deus. Nós não podemos fazer isso. E Mateus 6:24 ensina que a lealdade não pode ser compartilhada entre Deus e qualquer outro senhor, que simboliza aqui o materialismo e as riquezas. E a mensagem central aqui de Jesus é um compromisso total com o Senhor, destacando as consequências espirituais de dividir a sua lealdade. Tem muitas pessoas que já estão nesse estágio de se dedicar às coisas, de ser leais a essas coisas, de ter aliança e um compromisso mais firme, um pacto com essas coisas, do que com a própria presença do Deus que os chamou e os salvou. Muitas pessoas estão assim, abarrotadas dessas coisas. Então, ao se focar em Deus, o crente é convidado a contemplar o significado verdadeiro da vida e da dedicação. Muitos estão provando isso atualmente, que nós estamos vivendo. Irmãos, desde que eu aceitei Jesus em 2005, eu estou provando disso. Eu vou fazer aí 21 anos de crente agora em novembro, e eu estou provando de que priorizar a Deus em detrimento das coisas desta vida, Deus não fica devendo nada para ninguém. E não é porque eu sou obreiro, não é porque eu sou obreiro, porque eu sou obreiro integral de um tempinho para cá, de 2019 para cá, mas Deus sempre cuidou de mim, desde que eu casei, trabalhar no frigorífico, ganhar um salário e meio, pagava aluguel, tinha só 2 bicicletas e ia da mar, mas nós ia para a igreja, se dedicava, liderava jovens, estava envolvido, e Deus nunca deixou faltar nada. Inclusive nos momentos de dificuldade, a mão de Deus se revela. Levante a tua mão assim. Eu vim aqui para te dizer que a presença de Deus é o suficiente para abastecer a tua vida em todos os aspectos. Se você ama o Senhor, tem aliança, Deus está cuidando dos detalhes da tua vida. Dá o trono do teu coração somente para o Senhor. Ouve aquilo que Deus te diz, porque existem muitas coisas tentando ocupar espaço, diz o Espírito, mas por esses dias te visitarei com graça, com entendimento, com discernimento, e tu verás a minha direção. Se a igreja entende que o Senhor ainda fala, revela que a palavra de Deus é suficiente, vai adorando a Ele nesta noite, vai celebrando. Esse versículo nos desafia. Ninguém pode servir a 2 senhores.
a refletir sobre as nossas prioridades, irmãos. Se eu amo ao Senhor do jeito que a Bíblia está propondo, o que é que eu tenho de prioridade? O que é que governa a minha vida? O que é que eu levo em conta ao tomar decisões pequenas e grandes na minha vida? Como é que eu traço isso aí? É na minha capacidade? É nas minhas técnicas, na minha habilidade em uma área? Por mais bom que você seja, irmão, sempre leve em conta a direção de Deus. Pergunte-se quem ou o que realmente é o centro das minhas decisões e ações. Vê aí, você que é casado, na hora de tomar decisões, o que você coloca no centro? Não, vamos colocar o financeiro, assim. O que você coloca? Precisa ser Deus, precisa ser o Senhor, porque o mesmo Deus que te deu a bênção, é aquele que te dá condição de tu cuidar da bênção, porque a bênção dá trabalho, irmão, dá trabalho. Família é um projeto de Deus, e é bênção, diz amém. Mas dá trabalho a manutenção dela, né? Os homens aí, a mulher é uma bênção na nossa vida, amém? Mas para tratar da mulher dá trabalho, irmãos, dá trabalho. É uma complexidade grande. Os homens têm uma bênção na vida das irmãs, amém? E para tratar desse homem, rapaz, nós é muito chato, enjoado, é homem, é macho, tem outra mentalidade. Dá trabalho tratar do homem, irmãos. Meu Deus, entendeu? Então, esse versículo está nos desafiando. Quem realmente é o centro das suas decisões e ações? Que exemplos práticos nós podemos dar para concluir, irmãos, sobre ninguém pode servir a dois senhores? Ou vai se dedicar a um, amar, honrar, ser leal a ele, que é o sentido do amor que eu estou falando aqui, e vai desprezar o outro. Não dá para servir a Deus e servir outra coisa, que aqui é mamon, é finança, é recurso, mas pode ser outra coisa, ou outro alguém que quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E aqui eu tenho uns exemplos práticos disso aqui, sobre ninguém pode servir a dois senhores. Primeiro, as finanças. Avalie aí se a busca por bens materiais está consumindo o seu tempo, que talvez poderia ser dedicado, parte dele, a servir a Deus e a servir as outras pessoas. Muitas pessoas estão dando mais valor àquilo que é, àquilo que possuem, àquilo que vão correr atrás, do que as pessoas que estão à sua volta. Estão perdendo seus filhos dentro de casa. Eu já dei aula para uma galera do quinto ano até o ensino médio completo, em 2017, 18, da professor lá na rede pública em Chupinguaia, escola estadual. Irmãos, aqueles guri de 12, 13 anos, eu tirava 5 minutinhos para deixar eles bagunçar, para eles deixar eu dar aula. Combinava com eles: vou deixar 5 minutos para vocês conversar. Quem tinha celular mexia, não era permitido, mas a gente combinava não sai caro. E aí eles conversavam, só que uma boa parte vinha na minha mesa, e eu era aquele paizão daquele monte de aluno, melhor professor da escola, de matemática, não reprovava ninguém, que o Estado não quer que reprove, né? Reprovava ninguém, os outros professores tudo aplicando prova final e recuperação, e o Alexandre lá, ficavam bravos comigo, mas a gente tem que andar conforme, né, o ritmo, porque se reprovava em 4 matérias de peso, realmente reprovava, mas se reprovava em 3, aí no outro ano, os 3 professores trouxa, que para mim era trouxa, meu Deus, está gravando, depois corta isso aí. E aí, os professores reprovavam, eles tinham que dar no primeiro bimestre um trabalho, uma prova para levar para casa. Isso aí, recuperar alguma coisa? Não. Aí se não passasse segundo, aí os alunos olhavam para a cara dos professores e falavam: ô professor, fiquei na sua matéria de fulano e ciclano, a gente se vê ano que vem, tá? Aí tinha que fazer relatório final de ano, era uma burocracia. Eu falei: e o quê? E aí eu fazia aquela pressão psicológica: eu não quero te reprovar, hein? Mas tem que fazer trabalho. E eles faziam as tarefas de matemática. Aí teve um que se levantou no conselho de classe, né, falando: mas esse aluno ganhou tal nota do professor de matemática, só nele? Não é possível. Aí Deus usou uma professora para um dia pegar o caderno daquele aluno bagunceiro. Meu Deus, pensa numa tribulação. E aí a única matéria que ele tinha era a matéria de matemática. Deus até cuida da gente. Mas irmãos, e o que nós vemos aqui? O que nós vemos? Já até perdi o
o raciocínio aqui, né? A gente vê dentro dessa questão de perder o foco das pessoas que estão perto da gente, nessa situação, um monte de aluno vinha, e aí eu ia escutar histórias dele, a maioria eram carentes de cuidado de pai e mãe. Uma boa parte desses pais trabalhavam no frigorífico, e quando chegava em casa, rede social, não dava a menor atenção para esses alunos. Estamos perdendo pessoas por causa de coisas. Então avalie aí se você não está sendo consumido pelas finanças, por correr atrás de bens, e está deixando tempo que você poderia dedicar a Deus e às pessoas. Relacionamentos, reconhecer se os relacionamentos estão sendo priorizados de forma a levar uma vida que glorifique a Deus. Que tipo de relacionamento você tem se vinculado? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Então uma pessoa, principalmente você que é servo de Deus, que gosta demais de andar com pessoas que não tem nada com Deus, são vazias de Deus, né? Na verdade, você está se alinhando, né? Eu vi uma pesquisa uma vez, uma pesquisa que dizia: por que um jovem, um adolescente, um jovem desvia da igreja? Será que de ele namorar com uma pessoa que não é crente, ele desvia da igreja? Aí a pesquisa dizia assim: não, namorar com uma pessoa que não é crente não desvia ninguém. Ela só prova que essa pessoa já está desviada, faz tempo. Porque andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Se uma pessoa da igreja se interessa por uma pessoa do mundo, principalmente quando é jovem, é porque ela viu o perfil daquela pessoa e gostou. Se você vai na casa de alguém e aquela pessoa gosta de pescar e você não gosta de pescar, rapidinho você sai de lá, não tem coisa em comum, né? Agora quando você vai na casa de alguém que tem coisas em comum com você, gosta daquilo, e você conversa horas e horas, andarão dois juntos se não houver acordo com ele. Então uma pessoa que não gosta de andar com um servo de Deus, com uma serva de Deus, e gosta de andar com um ímpio que não tem nada de Deus a oferecer, cuidado, irmãos. Vamos colocar de pé. Ame ao Senhor. É tudo isso que eu falei para vocês. Amar não se baseia apenas no sentimento. Amar, ele se baseia em tudo isso e mais um pouco, que a gente vai continuar falando. Levante a tua mão assim, vamos orar neste momento. Você que deseja algo de Deus relacionado a isso, talvez você tenha levado a parte de amar o ágape, o ave de Deus, biblicamente falando, apenas a sentimentos, e às vezes isso vai enfraquecendo a tua fé. Mas quando você decide amar o Senhor, você decide também se sacrificar por esse que você ama. Você decide se dedicar fielmente a Ele. Passe o tempo que passar, vai ter dia ruim, vai ter dia de aflição, mas vai ter a aliança intacta que foi provada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Então nesta oportunidade tem renovo do céu, porque essa palavra que eu preguei para vocês é uma palavra poderosa, é uma palavra que cura, que restaura, que alimenta, é uma palavra que trata também, que confronta, mas é uma palavra que também traz o bálsamo sobre as nossas vidas, cicatrizando as nossas feridas. Talvez, alai asui kemenderai. Se você ama o Senhor, não abandone Ele. Se você ama o Senhor, seja fiel a Ele. Se você ama de maneira bíblica, seja leal ao teu Rei amado, seja fiel às diretrizes, obedeça, se submeta, porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele tem um projeto para desenrolar. Em nome de Jesus nós oramos por milagre neste momento. Pai, vai tocando. O Senhor é o Rei, é o soberano, tem o controle de todas as coisas, mas eu creio no milagre que o Senhor pode operar neste exato momento, Pai. Esses pedidos de oração também que estão, Senhor, nessas caixas de oração, esse problema insolúvel, em nome de Jesus, vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro. Sinta a intervenção de Deus, igreja. Este Deus que você ama, esse Deus que você tem aliança, não é apenas um Deus que exige fidelidade ou lealdade ou obediência, mas é um Deus que vela pela sua palavra, é um Deus que tem projeto, é um Deus que tem promessa. Vai sentindo a graça, vai sentindo a grandeza. O toque do Espírito Santo está sendo uma realidade na vida de alguns nesta noite.
Solta essa língua estranha. Alaias, desfrute da presença de Deus. Amar a Deus também exige relacionamento, proximidade. Ulaia cantará, investimento de tempo. Vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. É momento onde nós clamamos neste momento. É momento em de elevar a voz para este Deus que tem ouvido para te ouvir, tem mão para te abençoar. Aquilo que você não dá conta de alcançar, pode ter certeza, a mão de Deus alcança. Aquilo que você não dá conta de realizar, o Todo-Poderoso pode realizar e trazer vida, trazer a realidade. Ulaia Kando Rabassui demanda, continua nos dando, Senhor, uma continuidade de semana diante do teu projeto. Continua abençoando, Senhor, não só agora, mas para todo sempre a tua igreja. Continua ampliando os nossos horizontes, Pai, nas sagradas letras, Pai, para que em tempo algum sejamos enganados pelos nossos próprios sentimentos, pelas nossas próprias emoções, mas que tenhamos consistência na palavra, na palavra. Só quem ama o Senhor e pode dar glória, dê glória ao nome do Senhor nesta noite. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus, mais um culto